Hugo, vamos falar sobre pandemia? Vamos sim. Assim, a gente precisa entender que a pandemia ainda não acabou, que ainda nós precisamos avançar um pouco na vacinação para poder vencê-la de vez. Está melhor, mas precisamos ainda de cuidados. Antes de entrar nos números, o que você achou do novo decreto do Estado? Eu achei que é o caminho que a gente está trilhando, né? A gente viu o governo do Estado sempre ter muita responsabilidade nessa questão de liberar ou não. Muitas vezes, quando muita gente queria liberar, o governo fechou. E diante dos números da vacinação, da quantidade de vacina que está chegando, das previsões, eu acho que é um caminho. Agora, precisa também do nosso comportamento. A gente, porque a gente viu num lockdown as pessoas teimando, né, aglomerando, fazendo tudo, e as pessoas têm que entender que ainda não é permissível tudo, que isso tem que ser aos poucos para que a gente possa realmente vencer. Senão, infelizmente, Deus nos livre e guarde, mas pode acontecer de voltar tudo de novo. Pois é, hoje saiu uma notícia importante que o estudo da Pfizer aponta para muita positividade para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos e que a Pfizer já vai começar a pedir autorização nas agências de regulação para o uso dessa vacina neste público. Isso dá um acalento e tanto para justamente Sim. os pais e mães que estão naquela expectativa de ver os seus filhos voltarem para a escola. Houve essa polêmica essa semana em relação à vacina de 12 anos, né, porque, na verdade, não é uma questão técnica a orientação da OMS, para você que não entendeu ainda. A OMS orientou que, ao invés de vacinar crianças jovens e adolescentes acima de 12 anos, como tem muitos países que estão ainda com 10% da sua população vacinada, os países da África, os países pobres, ainda estão com uma situação muito delicada ainda com relação à vacinação, a OMS orientou que antes de vacinar de 12 a 17, distribuísse melhor as vacinas pelo mundo para que elas pudessem vacinar adultos o mais rápido possível. Porque, como eu disse em programas anteriores, se um país tiver poucos adultos vacinados, poucas pessoas vacinadas, é o cenário ideal para ter uma nova variante. E aí começa tudo de novo. Então, a preocupação da OMS é no todo. E, infelizmente, algumas pessoas interpretaram que não era para vacinar. E de 12 a 17 anos, a Pfizer já é liberada. Inclusive, como você está dizendo, a Pfizer já vai estudar a partir de 5 anos, porque é uma vacina que tem boa eficácia em qualquer idade, qualquer faixa etária. Pois é, então a vacinação de adolescentes continua, inclusive aqui na nossa região, os municípios da região continuam vacinando, então chegando a sua vez, meu filho, vá tomar sua vacina e deixe estar... Porque essa muita coisa, Alexandre, o pessoal, porque a vacina vai fazer mal, mas não é isso, foi uma questão social, digamos assim, a orientação da OMS, não uma questão científica, o que estava fazendo mal a alguém. E tinha gente esperando só um pezinho para poder botar a catimba na vacinação e aí acaba aproveitando e utilizando isso de forma... Vamos deixar. Vamos para os números. Bom, Lemos, como é que estamos? Então nós fechamos a semana com 9.408 casos confirmados, com 9.158 altas. Graças a Deus esse número não sobe mais, nem é para subir, 228 óbitos. Foi uma semana que teve uma leve alta, eu considero pequenas variações, como a gente tem falado nos programas anteriores, foram 10 casos, né? A média móvel saiu de 0,3 para 1,4, mas ainda continua como os números das primeiras semanas da pandemia. Bom, vamos continuar vendo os números para a gente saber como é que ficou aí essa semana. Lá. Bom, nós temos 6 pessoas doentes, casos ativos em domicílio, né? Ninguém hospitalizado e ninguém UTI, é uma situação muito confortável para o município. Vamos saber de onde são esses 6 casos, agora aqui na tela? Bom, são 2 casos do Salviano Carlos, um caso em Emílio Correia, um no José Ayrton Machado e um no Monteiro Moraes. Alta, como eu falei, lembra da semana passada que eu dizia, como os números são muito pequenos, qualquer variação vai dar alta ou vai dar baixa. Então, a gente está vendo esse cenário, então 20% de alta. Não é para assustar, mas é para alertar e ficar atento. E vamos saber agora da zona rural. Pronto. Apareceu um caso em Manituba. Então, assim, a gente não tinha, estava com 2 semanas que não tínhamos casos na zona rural. Isso não quer dizer que não vá mais aparecer. Por isso que mesmo com a vacinação, tem que manter os cuidados da máscara, o uso do álcool gel e manter o distanciamento social. Para quê? Para que isso não volte a aparecer. Como a gente está vendo aqui, não tinha nenhum caso em nenhum distrito. E de 2 semanas, de uma hora para outra, apareceu surgindo um. E esse um pode ir para outro. Não tem todo mundo vacinado, faltam pessoas se vacinar. E esse é o grande risco, das pessoas que não estão vacinadas. Exatamente, fica o alerta mais uma vez. Bom, avançando para a gente chegar no mapinha, quem desce, quem sobe, Hugo? Bom,
Nós temos em baixa, nós temos Senador Pompeu, Boa Viagem. Olha a situação de Boa Viagem, como realmente deu uma melhorada. Boa Viagem chegou a ter 400 casos ativos. Madalena, Itatira, Ibaretama e Ibicuitinga. Em estabilidade, nós estamos Paramoti, Caridade, Canidé, Choró, Quixadá, Banabuiú, Pedra Branca. E em alta, que aumentou os casos, Solonópolis, Milhã e Quixeramobim. Isso, volto a dizer, por números pequenos, acaba essa variação sendo às vezes um pouco maior. Mas, mais preocupante do que esses municípios em alta, nós temos municípios ainda com muitas pessoas ativas, que são o caso de Pedra Branca com 205, Quixadá com 128 e Canidé com 103. São muitos casos ainda, enquanto todos os outros municípios mostram um controle e uma queda nos números. E mesmo com altas, assim, a ver os números, mas ainda com números muito... São números pequenos, embora com alta. Geralmente porque é 50%. Nós tínhamos, para você entender que está em casa, tínhamos 4 casos, metade de 4 são 2. De 4 subiu 2, foi para 6, então um aumento de 50%. Mas são números pequenos. Agora, Quixadá com 128 não consegue esse controle. Pedra Branca 205 também não consegue. Canidé com 103, há de se preocupar. São muitas pessoas ainda transmitindo o vírus nessa cidade. Com toda certeza. Vamos chegar ao mapa da vacinação para a gente saber como é que está a vacinação. Como é que foi a última semana, Hugo? Bom, na vacinação nós temos os municípios, né? Em primeiro lugar, continua Senador Pompeu com 70% da primeira dose. São números muito precisos. Senador Pompeu e Solonópolis, um com 70%. E o outro com 70%, Solonópolis com 75% da população total já vacinado com a primeira dose. Muito bom. É muito bom. Né? Mas a base é a segunda dose, que é a imunização completa. 46% em primeiro lugar, Senador Pompeu, seguido de Milhã, também com 46%. Depois nós temos Solonópolis com 40%. Em quarto lugar, Canidé com 39,6%. E em quinto lugar, Quixeramobim com 35,98%. Quixeramobim tomou o quinto lugar da Itatira. É bom essa disputa, né? Quanto melhor essa disputa, melhor. Eu vi da média nacional de vacinados em segunda dose, em média de 46, eu acho, 42. Está na casa dos 40 já. Né? A média nacional, se eu não me engano, está em 40%. É mais ou menos isso. E já temos municípios acima da média nacional, que, por exemplo, Milhã, né, que está em segundo lugar. Isso. E Senador Pompeu, 46. Isso mesmo. Também. E está caminhando bastante, né? Se você vê que Xeramobim 62, cadê a Dona Nilza, né? Dona Nilza fica ligada, Na primeira dose, Dona Nilza, 62% da população já vacinada com a primeira dose e 36% com a segunda dose. São números bastante expressivos, né? Canidé mostra também um grande avanço, quase 70%, e os municípios vão caminhando. Às vezes, ainda Quixadá deu uma boa melhorada, mas ainda são números que para o município do Porto de Quixadá deveria estar mais avançado. Você vê que Quixadá, a diferença para Quixeramobim é... Quase 10%. Pois é, quase 10%, e no segunda dose também. Também, né? 10%. É uma distância muito grande para um perfil muito parecido. Bom, esse é o número da vacinação, e a gente destaca esses números da pandemia.